o Vi Agora realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Teresina. Dando continuidade às nossas conversas, hoje nós recebemos a candidata pelo PSD, Simone Pereira, que tem como vice Walter Rei das Motos. Candidata, seja bem-vinda aqui ao Vi Agora e a gente começa a nossa conversa querendo saber da senhora. Por que a senhora se considera preparada para administrar Teresina? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né? É sempre um prazer falar com as pessoas e poder explicar um pouco sobre o nosso propósito. Bom, eu sou assistente social de formação, sou pós-graduada em gestão pública, já tive a oportunidade de servir como secretária de Estado por 3 vezes, já fui secretária executiva municipal da Sencasp, já fui presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, já fui assessora técnica da PPM. Então, assim, eu tenho uma história de gestão de sucesso por onde eu passei, sempre deixei a minha marca, né? Então, eu acho que a minha experiência como gestora, associada à minha condição de mulher, né, e o fato de eu ser assistente social, me credencia a querer realmente dirigir os rumos da minha cidade. Candidata, e quais serão as prioridades da sua gestão caso a senhora seja eleita a nova prefeita? Bom, eu costumo dizer que administrar uma cidade pós-pandemia é administrar o caos. Então, Teresina, além de ter vivido essa experiência, né, que de certa forma comprometeu de forma muito severa a economia da nossa cidade, Teresina está num atraso, né, de muito tempo, porque a gente tem um grupo político que está aí há mais de 3 décadas e que cansou. Fez muito por Teresina, ninguém pode dizer que não fez. Mas nos últimos anos tem se mostrado uma gestão cansada e a gente não pode perder de vista que a gente vive num país democrático de direito. E democracia não é nada mais, nada menos que alternância de poder. Então, o desafio maior é tentar resolver os problemas estruturais e históricos da nossa cidade, como a questão da drenagem, a questão das galerias, a questão da mobilidade urbana, né? Não podemos esquecer que nós teremos um problema muito sério para resolver, que é a questão do Integra, né, que na realidade já nasceu fracassado e que precisa ser revisto não só do ponto de vista da mobilidade urbana, mas acima de tudo do comprometimento que esse sistema mal elaborado teve com relação à questão dos empresários que moram, que têm seus negócios nas avenidas principais dessa cidade. E aí eu falo como assistente social hoje, por quê? Porque todas as políticas públicas, para mim, elas terão um pano de fundo, que serão as políticas de assistência social, trabalhando com a questão da proteção social e da garantia de direito. Candidata, com a pandemia, né, da Covid-19, como a senhora bem citou, a questão econômica, sem dúvida, será um dos principais desafios do próximo gestor. O que a senhora pretende fazer para incentivar e acelerar essa retomada da economia, levando em consideração que o comércio foi fechado e só está reabrindo agora? Veja bem, nós temos a maior zona rural do Brasil. Mais de 80% do território de Teresina está na zona rural. Uma zona rural que foi completamente esquecida por a gestão atual. A gente precisa entender que a gente deixa de vestir, a gente deixa de calçar, a gente deixa de muita coisa, mas de comer ninguém deixa. Então a gente precisa incentivar a produção na zona rural. E é através disso que a gente vai salvar a economia da nossa cidade. Além disso, no meu plano de governo, nós temos uma parceria que nós vamos fazer com as faculdades que oferecem o curso de administração e contabilidade. Vamos abrir campos de estágio para que esses alunos eles possam dar uma assessoria técnica para o pequeno produtor, para que no processo de ressurgimento, né, porque vão ter que ressurgir das cinzas como fênix, né, nesse momento em que a gente vai tentar reerguer, que eles possam, nesse processo, serem maiores do que o que eles eram, entendendo o que é uma receita, o que é uma despesa, como o mercado se comporta, né, e, além disso, abrir linhas de crédito para o pequeno. A minha meta prioritária é ajudar o pequeno, aquele quitandeiro, aquela menina que tem um salão, aquele rapaz que conseguiu colocar uma academia, e a gente vai tentar ajudar a reerguer essas pessoas, porque eles também geram renda, porque eles também geram emprego, e, acima de tudo, se eles ficarem comprometidos, eles serão parte de um problema social muito maior. Candidata, a senhora, como assistente social e possível prefeita eleita, quais são as suas propostas relacionadas às políticas de garantia dos direitos das mulheres?
Olha, primeiro, nós teremos uma preocupação muito grande com relação à questão da saúde da mulher, né? Com relação à questão da saúde da mulher, nós teremos um calendário anual da saúde da mulher. O que seria isso? Cada mês do ano será dedicado a um segmento da saúde da mulher. Por exemplo, nós teremos um mês dedicado completamente à investigação do câncer de mama, né? Então, todas as unidades de saúde da cidade estarão de portas abertas para receber essas mulheres para investigar essa doença e, caso tenha um diagnóstico positivo, encaminhar para tratamento. Um outro mês voltado para a questão do câncer de colo uterino, outro mês voltado para a questão da endometriose. Um outro problema muito sério que nós temos é a questão da depressão pós-parto. Ela precisa ser discutida e inserida dentro do processo de acompanhamento da gestação, né? A mulher ela tem que ser preparada porque a gente não sabe se essa mulher terá uma depressão pós-parto ou não. A cada 4 mulheres no Brasil, uma tem depressão pós-parto. Muitas chegam, inclusive, a assassinar os seus filhos por conta de um distúrbio psicológico muito grave e que precisa ser acompanhado ainda no pré-natal. A gente vai incluir isso. A gente vai ampliar a faixa etária das mulheres que recebem a vacina do HPV, que é uma vacina que pode erradicar o câncer do colo uterino, né? Então, as mulheres, hoje, elas são atendidas na faixa etária entre 9 e 13 anos. A gente vai tentar estender isso até 20 ou 25 anos em parceria com o Ministério da Saúde, né? Além disso, a gente tem uma preocupação muito grande com as mulheres que sofrem violência sexual. E aí a gente vai implantar o Sanvis municipal. O que é isso? Serviço de apoio à mulher vítima de violência sexual. Hoje, uma mulher, quando ela sofre um estupro, ela não sabe para onde ela se dirige. Então, essa mulher ela vai ter um local específico, que vai ser um hospital eminentemente feminino, uma maternidade, o Cianca, no Disseu, onde a mulher, ao sofrer uma violência sexual, ela se dirige a esse local, ela passa por uma asepsia para evitar doença sexualmente transmissível, ela vai tomar a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada, lá mesmo ela faz o boletim de ocorrência, lá mesmo ela faz o exame de corpo de delito e já sai de lá com atendimento psicossocial, um acompanhamento, né? Além disso, a gente vai trabalhar a questão do empoderamento da mulher, porque hoje nós temos muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica e que se sujeitam a essa situação porque elas não têm como prover o seu próprio sustento, nem o sustento dos seus filhos. Então, a necessidade da gente incentivar essas mulheres através, sejam de curso de qualificação, seja de uma linha de crédito. Vamos reabrir todos os centros de produção de cada bairro dessa cidade, a grande maioria está fechada, transformar isso num espaço onde as mulheres vão poder lá aprender a fazer um salgado, aprender ser uma cabeleireira, aprender a ser uma manicure, vários ofícios onde elas vão poder trabalhar dentro do próprio bairro dela, né, e usar esses espaços que já existem, equipamentos públicos, e que estão abandonados. Então, o empoderamento da mulher, ele é o ponto principal para o seu grito de liberdade. Candidata, agora a gente fala sobre transporte público, que é um dos pontos em que a população se mostra mais insatisfeita. O sistema de integração dos ônibus da capital diariamente é alvo de reclamações. O que a senhora pretende fazer para melhorar a qualidade do transporte público em Teresina? Veja bem, isso é um problema muito sério, porque não podemos perder de vista de que milhões e milhões foram investidos nesse sistema do Integra. Infelizmente, ele foi um sistema que foi criado de forma ditatorial, não foi dialogado com as pessoas. Então, a primeira coisa é se sentar e dialogar com as diversas categorias que estão inseridas dentro desse contexto, desde o usuário, tá certo? Até os empresários que têm comércio nas ruas que foram comprometidos através do Integra. Alguns terão que ser demolidos, não tem jeito, como é o caso daquela parada de ônibus que tem em frente ao mercado de São Joaquim, na Rua Barbosa. Aquilo ali é inadmissível, né, e precisa ser revisto. Essa questão dos corredores exclusivos para ônibus em avenidas estreitas, que tem apenas 2 vias, isso não existe, isso é uma coisa fora do normal. Eu não sei de onde tiraram essa possibilidade. Foi um modelo que foi copiado e não foi adequado para a nossa realidade. Então, a gente precisa discutir isso, né? Mas discutir com a participação de todos os segmentos. A gente precisa rever a questão das ciclovias de Teresina. Hoje, Teresina não tem ciclovia. A questão da mobilidade está totalmente comprometida. A gente precisa rever... foram tirados 80 ônibus de circulação. Isso é um absurdo. Hoje, um trabalhador... ou ele sai de casa com muito tempo de antecedência, ou ele não consegue chegar
no horário do seu local de trabalho. Então, tudo isso precisa ser revisto, mas, acima de tudo, a gente precisa entender que a gente vai fazer uma gestão para o povo de Teresina, e essa gestão ela precisa ser participativa. O usuário do transporte coletivo ele precisa participar desse processo de construção do Integra, porque quem sabe a real necessidade é ele. Então, se não houver o diálogo, se não houver uma gestão participativa, a gente jamais terá uma política eficiente. Candidata, muito obrigado pela sua presença aqui no Vira Agora. Eu é que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. E hoje nós recebemos a candidata pelo PSD, Simone Pereira. Para mais informações sobre as eleições 2020, acesse viagora.com.br.